Bom, hoje nós temos o grande prazer de ter aqui o professor Oswaldo Stella Martins, né? Ele é formado em engenharia mecânica, mas ele foi para a área ambiental, ele fez o mestrado em planejamento energético na USP, em 99, e em 2004 ele terminou o doutorado em ecologia e recursos naturais da UFSCar. E ele foi pesquisador do Centro Nacional de Referência em Biomassa, né, que também é da USP, e colaborador do Instituto Internacional de Ecologia. E atualmente ele está em Brasília, ele no Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia, e ele é o pesquisador, coordenador do Programa de Mudanças Climáticas, né. E além disso, ele é são carlense, ou seja, ele é da terra, né. Acho que muitos de vocês aqui conhecem ele, e um ciclista de primeira linha. Então, é um grande prazer hoje termos aqui o professor Stella Martins. Muito obrigado. Queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Luiz pelo convite para falar para vocês um pouco sobre esse assunto que é tão complexo e, ao mesmo tempo, tão simples, que é a questão da mudança climática. E, principalmente, como que o Brasil se insere, né, nesse cenário da mudança climática. O Brasil ele vive uma situação muito peculiar. Nós temos grandes características de um país que seria o campeão da prevenção à mudança climática, né? Nós temos o maior programa de biocombustíveis do mundo, que é o Proálcool, né? Hoje no Brasil não existe mais 100% gasolina. Nós temos os carros a álcool, né, os carros flex, que podem queimar gasolina e etanol, mas mesmo o carro a gasolina, o que a gente chama de gasolina hoje no Brasil, na verdade é o gasorol, 75% gasolina, 25% etanol. Quando eu queimo 1 litro de etanol, esse carbono que eu emito, ele não se acumula na atmosfera. Ele é reabsorvido pela cana, e nesse ciclo rápido, que é o ciclo de colheita da cana, esse carbono é reciclado rapidamente. E é totalmente diferente do que acontece com o carbono da gasolina. Quando eu queimo 1 litro de gasolina, essa gasolina ela é um derivado de petróleo. O petróleo foi extraído do subsolo. Esse carbono vai para a atmosfera e vai ficar na atmosfera durante milhões de anos, que é o tempo, um processo geológico que o carbono mineral, o carbono fóssil, demora para virar petróleo novamente, né? Então, por isso que a gente fala que os biocombustíveis eles são uma fonte de energia renovável, né? Na verdade, o petróleo também é renovável, só que numa escala de tempo geológica. Para se renovar, o carbono do petróleo, ele precisa de milhões de anos. O carbono da cana, da couza, da mamona, do dendê, né, das oleaginosas, ele tem um ciclo muito mais curto, né? Então, por isso que a gente fala que os biocombustíveis, eles contribuem para reduzir o impacto do efeito estufa. É claro que eles têm uma série de outros problemas, né, que é só a gente andar pelos canaviais no entorno de São Carlos que a gente pode perceber uma série deles. Mas, como toda alternativa, tem seus prós e seus contras. Outra peculiaridade do Brasil é a questão da produção de energia elétrica. Praticamente, quase 90% de toda a energia elétrica consumida no nosso país vem de grandes centrais hidrelétricas, Itaipu, Furnas, entre outras. A energia hidrelétrica, ela também, pela ótica do efeito estufa, ela é muito bem-vinda, porque eu não gero carbono, eu não gero CO2 para produzir energia elétrica numa hidrelétrica, né? É uma água que é represada, passa numa turbina, gira essa turbina e essa turbina produz eletricidade. A maioria dos países desenvolvidos, principalmente
Inglaterra e Estados Unidos, 80% da energia elétrica vem de térmicas a carvão mineral, né? Ou seja, eu tenho que queimar o carvão mineral, que vai esquentar uma caldeira, que vai gerar uma turbina, se for dependendo do ciclo, e quem vai girar a turbina, ao invés de ser a água da hidrelétrica, é a queima do carvão mineral. E nesse processo, eu estou jogando carbono na atmosfera. Então, nesse cenário, a gente fala, poxa, as grandes fontes dos países desenvolvidos de emissão de gás de efeito estufa é energia e transporte. Fala, pô, o Brasil tem o maior programa de biocombustível e só consome hidroeletricidade, né? Então, nós somos os mocinhos do efeito estufa. Infelizmente, não, né? Hoje, o Brasil é o quarto maior emissor de gases de efeito estufa, né? A gente pede para Estados Unidos, China e Indonésia. E por quê? Como que a gente consegue essa inglória posição? Queimando floresta, né? Hoje, praticamente 60% das emissões de gases de efeito estufa que o Brasil produz, elas são provenientes do desmatamento, né? E outros 20% ou 30% da agricultura. Então, dentro da economia do nosso país, converter floresta, principalmente em pasto, em plantações de soja e também para produzir ferro-gusa, tem colocado o Brasil nessa situação, né? Um país com todo um potencial de energia renovável e, ao mesmo tempo, um grande vilão do efeito estufa por causa da questão do desmatamento. E o próprio Darcy Ribeiro, um senador, sociólogo, um grande pensador brasileiro, ele falava que, desde sempre, a história do Brasil foi uma guerra entre homens e árvores. Ou seja, desde o início da colonização até hoje, a gente mantém essa mesma relação com o meio ambiente, que é uma relação de domínio, de imposição da nossa lógica, né? A gente tem essa filosofia, né, de um terreno limpo é um terreno plano sem árvores, né? Então, isso se reflete historicamente nesse ponto que nós chegamos hoje. E hoje nós vamos conversar um pouco aqui durante esse tempo, explicar alguns conceitos fundamentais da questão da mudança climática, falar dos acordos, do cenário internacional que está se criando para combater esse problema e contextualizar quais são as oportunidades do Brasil nesse novo cenário. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de mudança climática é que o planeta Terra, em termos de massa, ele é um sistema fechado, né? Não existe, a gente está falando, produção de CO2, né? O que existe é conversão, né? É ciclagem, né? É transformação. A matéria, dentro desse volume de controle, desse tubo de ensaio, que é o planeta Terra, ela é reciclada e transformada. Não vem, a não ser esporadicamente, quando cai algum meteoro, algum tipo de coisa assim, não tem fluxo de matéria entre o planeta e o espaço, né? Existe um fluxo de energia solar, que é o que alimenta a vida, basicamente, no nosso planeta. E tem até essa famosa frase do Lavoisier, todo mundo que come no bandejão conhece muito bem, né, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso é uma síntese muito bem colocada desse conceito, né, dos ciclos, da renovação, do aproveitamento. E dentro da Terra, como um ser vivo, né, como um corpo em funcionamento, eu tenho vários ciclos, né? O ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono, né? Esses ciclos, né, eles são chamados dos ciclos biogeoquímicos. São uma série de processos naturais de ciclagem de elementos que eles ocorrem de maneira natural, é como se fosse o metabolismo do planeta.
A gente respira, o planeta transpira, o planeta transforma comida em energia e depois em dejetos, né? Então, o planeta é como se fosse um grande organismo que tem processos naturais que mantém a sua dinâmica como a gente conhece. Os principais, né, os 2 ciclos considerados, todos são essenciais, mas os principais são o ciclo da água, né, e é interessante, a gente precisa colocar essa questão do ciclo da água. Tudo bem, seu Colberle? Colocar o ciclo da água, porque ele é um dos ciclos que tem sua dinâmica bastante alterada com a mudança climática, né? Quando a gente fala em derretimento de calota polar, de desprendimento de placa de gelo, né? Essa água, ela não está, quando ela derrete, ela não sai do planeta. Então eu vou ter, caso a acidificação do oceano, o pH do oceano cai por causa da diminuição da concentração em algumas regiões. Eu vou ter mais incidência de chuvas mais fortes, porque a quantidade de água na forma de vapor é maior. Então, eu vou causando o desequilíbrio desses ciclos naturais que compõem o metabolismo do planeta. E, quando a gente fala de efeito estufa, o ciclo mais diretamente afetado é o ciclo do carbono. Aqui do lado direito dessa imagem, vocês têm o ciclo do carbono como ele era antes da Revolução Industrial, principalmente, né? O carbono sendo transferido da matéria orgânica para os seres vivos, sendo convertido em energia, promovendo a respiração através da decomposição. Uma parte é reincorporada ao solo, né? E numa escala geológica se transformando nos combustíveis fósseis que hoje a gente está queimando, né? E nessa dinâmica de ciclagem. Do outro lado, do lado esquerdo da imagem, tem uma variável que é devido à ação humana. Aquela parte da esquerda, né, principalmente a combustão de combustíveis fósseis, isso foi uma atividade, uma nova variável que o ser humano colocou na equação do ciclo do carbono, né? Então, quando a gente, através principalmente da produção de energia elétrica e do transporte, né, a gente bombeia esse carbono do subsolo para a atmosfera, nós estamos, né, através de uma atividade antropogênica, obrigado, bombeando esse carbono do subsolo para a atmosfera. E, para ele retornar, fazer esse caminho de volta para o subsolo, eu tenho um tempo muito grande, né? São escalas geológicas. E é por isso que essa é a gênese, a origem do efeito estufa. É o acúmulo, o excesso de carbono na atmosfera. Esse outro gráfico, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa variável que nós colocamos na equação do ciclo do carbono. Isso daqui é um gráfico que mostra o consumo de energia per capita no mundo, ao longo do tempo. O homem primitivo, né, o homem da caverna, ele não tinha nem descoberto o fogo. Então ele não tinha como consumir energia, a não ser a energia do próprio metabolismo. Então o consumo per capita de energia naquela época, ele se restringia ao requerimento de energia vital. Em média, um ser humano médio é 2.700 quilocalorias por dia. É o que você precisa para sobreviver pelado no escuro, né? Depois, conforme o homem vai evoluindo tecnologicamente, ele vai aprendendo a se livrar cada vez mais do escuro, do frio, da fome, agregando cada vez mais tecnologia, mais produtos e mais processos no seu dia a dia. Então a gente pode ter laptop, internet, iPod, iPhone e viajar para a Europa em 12 horas, ter várias bicicletas, né? Ninguém é perfeito, ter carro,
etc, etc, etc. E isso leva a gente a uma situação que, hoje em dia, o homem tecnológico, ele tem um consumo de energia per capita astronomicamente maior do que o que a gente, vamos dizer assim, realmente precisa, que continua o mesmo, né? Isso daqui são o que a gente chama de usos acessórios, né? O transporte, o uso doméstico e serviços, e indústria e agricultura. Então, para nós nos beneficiarmos de todas essas maravilhas da tecnologia moderna, nós nos tornamos consumidores vorazes de energia. Esse vínculo entre energia, desenvolvimento e cultura, dá para a gente visualizar bem nessa imagem, né? A altura da coluna é a emissão per capita de carbono dentro de um país ou de uma região, né? A largura da coluna é a população. E as cores são as fontes, né? É carvão, óleo e gás, né? Ou seja, combustíveis fósseis, e lá na pontinha o desmatamento. Então, se você pegar a América do Norte, eu tenho uma população relativamente pequena e um imenso consumo per capita de energia e quase nada de emissões por desmatamento. Se eu pegar a Ásia Central, principalmente a China, eu tenho uma população gigantesca com consumo per capita baixo. No final das contas, as emissões totais da América do Norte e da China, hoje em dia já são iguais. A China superou um pouquinho até as emissões dos Estados Unidos. Só que a emissão per capita é muito menor, porque a China tem uma população muito maior do que a dos Estados Unidos. E quando a gente olha o hemisfério sul, né, os países em desenvolvimento, né, a gente percebe que a componente florestal é muito maior. Aqui dá para perceber, no caso da América Latina, e principalmente do Brasil, que eu tenho uma emissão muito grande de CO2 de desmatamento e uma emissão relativamente baixa nos combustíveis fósseis. Então, o que dá para perceber é países desenvolvidos, alto consumo de energia per capita e baixo desmatamento, principalmente porque a maioria desses países já foi colonizada há muito tempo e a fronteira agrícola já atingiu a sua estabilidade. Aqui no Brasil, a gente ainda está num processo de expansão da fronteira agrícola. Outro dia eu estava com um professor da Alemanha e a gente passou assim no lá, tinha uma placa do INCRA. Daí ele falou, poxa, o que é o INCRA? Daí eu expliquei para ele, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eu vi na cara dele assim que ele começou a ver índio, charrete, porque falar para uma pessoa tão distante da nossa realidade, que a gente não existe um órgão do governo que trata de colonização, é uma coisa muito distante da realidade deles. Então, esse consumo cada vez maior de energia, baseado principalmente na queima de combustíveis fósseis, ele tem proporcionado, ao longo das décadas, principalmente depois da Revolução Industrial, que é o final do século XIX, um aumento da força radioativa da atmosfera. Em outras palavras, eu aumento a concentração de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, na atmosfera, e eles chamam gases de efeito estufa justamente porque eles têm uma propriedade física que é de absorver radiação infravermelha. Então, a energia do Sol entra na Terra, né, e grande parte dela volta para o espaço. Quanto maior a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, maior é a quantidade de energia que fica retida no planeta. E é esse o vetor físico do efeito estufa, né? Aumento da concentração, aumento da quantidade de energia que fica absorvida no sistema.
Nessa gráfico, esse é um gráfico, né, que representa as emissões no caso aqui, carbono, que depois é fácil de transformar em CO2, dos 30 maiores emissores de gás de efeito estufa, né? A barra azul são as emissões decorrentes de combustíveis fósseis, e a barra verde são as emissões decorrentes de desmatamento, que dentro da linguagem da mudança climática, eles falam, o desmatamento é chamado de mudança no uso do solo, ou seja, eu tenho uma área ocupada por uma floresta, eu transformo aquela área em outra coisa, ou pasto, ou uma plantação de soja, ou milho, ou arroz, e aquele estoque de carbono que estava guardado na floresta, muitas vezes, né, principalmente quando eu queimo a floresta, ele vai para a atmosfera. Se eu não permitir que aquela floresta se regenere, esse carbono também vai ficar perdido na atmosfera sem ter para onde ir. Então é por isso que muitas vezes que a gente percebe que é no caso da Indonésia e no Brasil, é esse o processo que domina a contribuição para o efeito estufa. E é curioso que, por exemplo, na Indonésia, o desmatamento é altíssimo, porque a Indonésia é o maior produtor de óleo de dendê do mundo, tanto para abastecer a indústria de alimentícia, farmacêutica, mas principalmente como biocombustível, né? Eu tenho na Indonésia o consumo os carros a diesel são movidos a biodiesel de dendê. Então tenho um biocombustível, mas que gerou um desmatamento enorme para obter essa matéria-prima. Então dá para perceber nitidamente, né, esse ano os Estados Unidos publicou, semana retrasada, o inventário deles desse ano de emissão de gás de efeito estufa, né? Aqui é 1,8 porque é carbono. Esse ano eles vão emitir 7 gigatons de CO2. Né? Basicamente a mesma coisa que a China, e o Brasil ali, em quarto lugar, por causa, mais uma vez, do desmatamento, da queima da floresta, da conversão de floresta em pasto, em plantações de soja. Esse cenário de mudança no uso do solo e queima de combustível fóssil numa velocidade muito rápida, né, ele provoca mudanças físicas no planeta, né? E a principal é a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Na era pré-industrial, ela era de 280 ppm. Hoje, ela já está em o último dado de 392. Né? Segundo os modelos de simulação atmosférica, se chegar a 420, vai promover um aumento na temperatura média do planeta de 2 graus Celsius. E é o que os cientistas entendem como um limite que o planeta consegue suportar de alteração. Né? Por exemplo, a gente já tem uma infinidade de estudos e análises do efeito da mudança climática em populações de vários animais, de espécies, de regime de chuva, etc. Esse aumento de 2 graus, né, ele ia causar mudanças mais profundas naqueles ciclos biogeoquímicos que poderiam, por exemplo, tem um estudo que o INPE lançou recentemente, se isso acontecer, o Brasil perderia 40% do PIB, que seriam as perdas decorrentes de mudança, principalmente no regime de chuva no centro-oeste. Então, esse tipo de cenário que está se tentando evitar com esse processo de conscientização e mudança do hábito da nossa sociedade para tentar remediar o efeito estufa. Esse gráfico, né, a gente pega aqui de
ele é chamado, ele é famoso, né? Que é o taco de hóquei, né? Um taco com uma ponta quase em ângulo de 90 graus, e é a concentração em ppm de CO2 na atmosfera, né? Então, se nós pegarmos aqui os últimos anos da nossa história, você percebe que é um processo exponencial, praticamente, né? Esse é o mesmo gráfico, só numa outra escala, né, para facilitar a visualização, de 1870, aqui no caso até o ano de 2000, eu saindo dos 2.288 e indo para quase 380 ppm. ppm é uma unidade de concentração, né, que é partes por milhão. E essas outras análises, né, esses outros gráficos, eles já mostram alguns dos efeitos desse aumento da concentração de gás de efeito estufa, aumento da temperatura. Aqui no gráfico de cima é o aumento da temperatura média do planeta, né? Tudo bem que aqui é 1 grau, né, a escala, mas dá para perceber uma tendência de aumento na temperatura média. O segundo gráfico é o gráfico do nível do mar, que é também das consequências do aumento da temperatura média da Terra, é o aumento do nível do mar. E o gráfico de baixo é a superfície coberta por gelo permanente no hemisfério norte, né? Todo ano, isso tem uma precisão bastante grande, né? É medido a área coberta por gelo durante o ano inteiro. E ela tem diminuído ano após ano. Esse gráfico aqui é só para a gente entender como que é essa dinâmica no mundo, né? Que é o aumento crescente, né, e contínuo das emissões de gás de efeito estufa. E aqui, só para a gente ter uma ideia de como isso se distribui no nível mundial, né? Ou seja, do mundo inteiro, 17,4, né? Praticamente, o professor Paulo Atacho publicou um estudo alguns dias atrás, com dados coletados pela equipe de pesquisadores brasileiros, que colocou esse número em 20%. Né? E como toda ciência, tem margem de erro, gente que defende, gente que não acredita, gente que contesta, né? Então, a gente está sempre tentando analisar e entender a dinâmica desses dados e desses estudos, né? Uma parte grande no transporte, energia, indústria e agricultura. No caso do Brasil, como eu falei no início, né, só para a gente ter uma ideia um pouco mais precisa, se eu vou gerar energia elétrica numa usina termoelétrica a gás natural, eu emito 110 toneladas de carbono por cada gigawatt-hora de energia que é gerado. Uma mesma usina térmica a carvão mineral, para produzir a mesma quantidade de energia elétrica, ela vai emitir 360 toneladas. O mix energético brasileiro, ou seja, hoje o Brasil ele tem um sistema interligado de energia. Todas as usinas, com raras exceções, Manaus, algumas, que é uma parte muito pequena, ainda tem sistemas isolados, mas 95% da energia produzida e consumida hoje no Brasil, ela faz parte de um grid, onde estão conectados as grandes hidrelétricas, as usinas emergenciais, a diesel, a óleo combustível, etc. Se eu pegar esse mix, tudo que produz de cada fonte, e fizer uma média, eu vou ter 20 toneladas de carbono por gigawatt-hora. Então a gente vê que é menos de 1/5 do que uma térmica a gás, que já é considerada uma fonte de energia de baixo impacto. Então, dentro desse contexto, né, essa daqui é a divisão das emissões de gás de efeito estufa no Brasil, né? Ou seja, 57% praticamente
da mudança no uso do solo, né? Essa é a sigla em inglês, que é o Land Use Change and Forestry. O pessoal fala o LULUCF, que é a mudança no uso do solo. Processos industriais, né? A gente percebe, olhando nesse gráfico, que ainda o Brasil é um país agrícola, né? Porque a nossa indústria emite muito pouco, né? A deposição de resíduos, né? São os lixões, onde eu acumulo uma grande quantidade de matéria orgânica que se decompõe em condição anaeróbica, mas a céu aberto, gerando metano, que é um gás estufa forte. Ele é 20 vezes mais estufa do que o CO2. Né? Depois eu tenho a agropecuária, né? Esse processo de arar o solo, por exemplo, o solo também é um depósito de carbono. E a gente vê isso nitidamente. Fala, poxa, Ribeirão tem terra roxa, né? Aqui na Baixada do Varjão é areia, né? O areião tem muito pouca matéria orgânica. A terra roxa tem uma alta quantidade de matéria orgânica incorporada. E isso é devido à característica do solo, né? Mas quando eu passo arado na terra, parte desse carbono que está incorporado, ele vai para a atmosfera. Quando eu aplico fertilizantes num campo, né, eu aumento a concentração de nitrogênio ali e muitas vezes eu provoco a emissão de óxido nitroso, que também é um gás de efeito estufa poderoso. Então, isso são as fontes de gás de efeito estufa da agropecuária. E uma parte relativamente pequena da queima de combustíveis fósseis, né, que no caso do Brasil, principalmente por causa de ter feito uma opção equivocada no passado de transporte por rodovias. Então, a gente tem um país continental que não tem praticamente ferrovias. Então, você imagina que você compra um frango congelado num supermercado em Manaus, isso já aconteceu comigo, e o frango era de descalvado, né? Você imagina, esse frango foi criado aqui e foi transportado de caminhão até Manaus, né? Toda a soja, né, a maioria, isso daí é um estudo que foi lançado também há algum tempo, em média, cada tonelada de soja viaja 1.700 quilômetros no Brasil para chegar no porto, né? Então, toda a produção de soja do Centro-Oeste, ela vai ou para Santos ou para Paranaguá, todo de caminhão. E isso que é o grosso da nossa emissão no transporte. Então, no caso do mundo, 20% das emissões de gás de efeito estufa vem do desmatamento. No caso do Brasil, quase 57% vem do desmatamento. Então, o que isso significa para a gente? Quando a gente fala em política nacional de mudança climática para o Brasil, a gente está falando em como reduzir o desmatamento no país. E, por um lado, é um cenário, né, muito complexo. E, por outro lado, se isso serve de consolo, né, a máxima que quanto pior, melhor. É uma situação tão ruim que, para melhorar, não é tão difícil, né? Porque, por exemplo, a grande maioria do desmatamento, né, é para implantação de pasto. Mas é um pasto que a área não é nem destocada, né? O processo entra os motoqueiros, né, o pessoal com a motosserra, derrubam as árvores maiores, né? Depois tem várias modalidades de desmatamento, mas a mais comum é o tradicional napalm, que os Estados Unidos já usavam desde a Guerra do Vietnã, que é uma gasolina em gel, né? Você passa com um avião e joga aquilo, né? Daí qualquer fagulha que você joga ali, você provoca a combustão daquela matéria orgânica que está ali. E daí queima durante dias, e nesse processo ainda fertiliza o solo, porque incorpora bastante matéria orgânica, né? Cinza. Acho que os mais antigos, né, usavam a cinza do fogão a lenha como fertilizante. A cinza é um bom fertilizante, principalmente para corrigir o pH, que é uma característica da região. Só que esse pasto ele é produtivo por dois
3 anos, no máximo. É um pasto que é impossível de manejar, porque eu não tenho como mecanizar, porque é um emaranhado de tronco de árvore, de raiz, etc., e de baixíssima produtividade. A média, mais ou menos, da Amazônia é de meia cabeça, é difícil imaginar, mas imaginem, meia cabeça de gado por hectare. Ou seja, para eu abater uma vaca, eu preciso de 2 hectares. Né? Hoje, o rebanho bovino brasileiro é maior do que o rebanho de pessoas, né? Já tem mais vaca no Brasil do que gente. Então, você pega esse rebanho imenso com uma baixa produtividade, né? Então, é um dos grandes vetores do desmatamento. Então, por exemplo, se eu tivesse uma política nacional para converter as áreas que já estão desmatadas em pasto de verdade, de estocar, gradear, plantar uma boa semente de capim e colocar piquete, essa produtividade vai de meio para 4, 5 cabeças por hectareano. E só com essa medida, eu já reduziria em 4 vezes a área necessária para produzir a mesma quantidade de gado. E daí a gente percebe que não é uma barreira tecnológica. É diferente de, por exemplo, chegar no Japão e falar, tenho que reduzir minhas emissões em 20%. Eles já têm as usinas mais eficientes, o consumo mais eficiente. Então, no Japão, para eu reduzir 10% minha emissão de gases de efeito estufa, é um custo exorbitante, né? Gira em torno de 300 a 500 dólares por tonelada de CO2. Para eu converter um pasto convencional num pasto moderno, vai custar 3 dólares por tonelada de CO2. Né? Então, o cenário que está se constituindo, né, é um cenário onde as alternativas mais baratas de mitigação do efeito estufa podem ajudar o Brasil a mudar o seu padrão de produção, principalmente nessa questão na agricultura e na pecuária. Né? Esse estudo, inclusive ele foi publicado na Nature há uns 3 anos atrás, ele mostra um cenário, né, foi um modelo computacional que foi criado para simular o avanço do desmatamento na Amazônia. Então aqui nós temos, por uma mesma região, né, o amarelinho ali ó, e o vermelho é o desmatamento em 2001 e em 2050. Se a gente continuar a fazer a ocupação da Amazônia, que é metade praticamente do território do país, nessa molde que a gente tem utilizado, a gente vai sair desse cenário de cobertura vegetal e migrar para esse cenário de cobertura vegetal. E a questão não é só olhar e falar, poxa, derrubamos a floresta, né? No caso do Brasil, o problema ainda é mais complexo, porque o grande celeiro do país, que é o Centro-Oeste, né, ele depende da floresta amazônica para o regime de chuva. Né? A dinâmica da chuva nessa região do Brasil, né, ela é a seguinte: a umidade do Atlântico entra na floresta amazônica, né, ela evapora e chove, em média, né, de 6 a 8 vezes a mesma água cai e evapora na Amazônia, e nesse processo ela é bombeada, vamos dizer assim, para o Centro-Oeste. Ela encontra a Cordilheira dos Andes e é empurrada para o Sul, e chovendo principalmente Goiás, Mato Grosso. Né? Então, se aumentar o desmatamento na Amazônia, vai diminuir a chuva no Centro-Oeste. Então, é um problema que vai além do desmatamento, só considerando o desmatamento na Amazônia. Né? Esse é um outro estudo que foi conduzido pelo IPAM, que foi o estudo que deu origem ao modelo, né, que foi parametrizado para construir aquele modelo computacional que foi publicado na Nature, que é o SimAmazônia 1, que faz simulações de cenários de desmatamento na Amazônia. Isso daqui é um mapa, né, do estado de Rondônia, e aqui são o que a gente chama o processo de espinha de peixe. Sempre que você abre uma estrada, né, para cada quilômetro de estrada que você abre, as populações locais se encarregam de fazer 20.
né? Então, se eu construo uma estrada, essas outras aqui, esses ramais todos, eles são um coproduto, vamos dizer assim, da construção de uma estrada na Amazônia. Isso daqui era a BR-364 no ano de 96. E isso daqui é a BR-364 no ano de 96. Né? Então, dá para perceber claramente a dinâmica do desmatamento nesses 10 anos. Né? Então, a pergunta inevitável, escolhi essa foto porque tem esse ar cataclísmico, né? Parece uma explosão atômica, mas não é. É uma queimada na Amazônia. Qual é o futuro das florestas nesse cenário? Para responder um pouco, né, contextualizar um pouco dessa história dentro do panorama internacional, em 92, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, houve uma convenção de meio ambiente, né, a Rio 92 ou a Eco 92, e uma das medidas dessa convenção foi a implementação de uma convenção mundial para lidar exclusivamente com a questão do clima, né, a UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, né? Ou seja, é um órgão da ONU que lida com a questão do clima. Dentro da série de medidas, de pesquisas, etc., que são promovidas por essa instituição da ONU, né, todas as negociações globais, os tratados em relação à mudança do clima, eles acontecem dentro dessa convenção. E o principal instrumento da Convenção do Clima é o Protocolo de Quioto, que agora a gente ouve muito falar na mídia. O primeiro período de compromisso para o Protocolo de Quioto termina em 2012. Então, esse ano, né, em Copenhague, já começam as negociações de quais as metas e os compromissos que os países desenvolvidos vão assumir de redução de emissão de gás de efeito estufa. E agora, a briga é porque até pouco tempo atrás, o Brasil, muito marotamente, considerava que as queimadas da Amazônia não eram atividade do homem. Ele falou, não, pega fogo sozinho. Pode parecer bizarro, mas até 3, 4 anos atrás, a posição oficial do governo brasileiro queimada não é atividade antrópica. Daí o Brasil era o 16º emissor, a Indonésia era a 18ª. Né? Então, a partir do momento que a gente assumiu a realidade e que quem queima floresta somos nós, a gente já foi para o 4º lugar. A China já é o 2º maior emissor de gás de efeito estufa. Né? E tanto o Brasil quanto a China, eles não têm compromissos de redução, oficiais de redução de emissão dentro do protocolo de Quioto, porque existe o entendimento que esse aumento da concentração de CO2 na atmosfera, quem produziu isso foram os países ricos para construir o desenvolvimento deles. E não é justo que agora, que está chegando a nossa vez, né, de construir o nosso desenvolvimento, nós sejamos barrados por causa de restrição à emissão de gás de efeito estufa. Então, hoje o grande dilema é essa questão. Os países ricos, quem tem pago a conta da mudança climática até agora é a Europa, a comunidade europeia, que tem um sistema de comércio de emissão de gás de efeito estufa, tem, no conjunto dos países, reduzido suas emissões, etc. E o processo que está entrando agora é incorporar a floresta nesse cenário, porque até 2003, floresta não era, justamente por aquela questão, o Brasil principalmente falava, olha, a floresta pega fogo sozinha, então não é uma atividade antrópica. Então, por essa postura, não tinha um mecanismo dentro da convenção para proteger as florestas. Falar, se isso acontece naturalmente, eu não posso barrar um processo natural e considerar isso um projeto de combate à mudança climática. Então, dentro desse contexto,
foi incluído mais uma palavra que hoje é a palavra-chave, que vincula a mudança climática com a floresta em pé, que é o REDD, que é interessante que a sigla em inglês é a mesma que em português, a redução de emissões por desmatamento e degradação. Hoje, um dos grandes focos de negociação na próxima Convenção do Clima é como remunerar os países em desenvolvimento para que eles mudem o seu padrão de desenvolvimento para um modelo com menos emissão de gás de efeito estufa. E os países desenvolvidos pagam essa conta, que para eles é um ótimo negócio, porque é uma maneira muito barata de diminuir as emissões de gás de efeito estufa globalmente, né? Isso daqui, só para a gente ter uma ideia, né, é os quilômetros quadrados por ano de desmatamento na Amazônia Legal. Então, a gente pode ver que teve picos em 94, 95, né, e ela vem diminuindo gradativamente. E, infelizmente, para quem acompanha isso de perto, essa diminuição ela se deu mais por causa da queda do preço das commodities, né? Não foi tanto uma eficiente política de combate ao desmatamento. Se você plotar a curva do preço da soja e o preço da carne em cima desse gráfico, elas são completamente semelhantes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o nível de governança sobre a floresta amazônica ele é muito baixo e talvez seja o grande obstáculo para reverter essa dinâmica, né? Na Amazônia inteira, 5% das propriedades têm escritura, né? 95% das propriedades não têm, isso fora das terras militares e unidades de conservação, não tem um dono oficial, né? E muitas dessas áreas, elas têm um proprietário definido através de um processo que a gente ouve muito falar, que é de grilagem, né? Deputado não sei o que é grileiro, senador não sei das quantas é grileiro no Pará, etc. E é curioso de onde veio esse termo, grilagem, né? Porque o pessoal chega lá no cartório, faz uma escritura, lavra uma escritura à mão, né? Daí coloca numa caixa com vários grilos e deixa lá um tempo. E o grilo come um pedacinho, faz um cocôzinho ali e tal, e a folha vai ficando amarelada, puída, como se fosse muito antiga. Daí ele leva esse papel no cartório e registra. Porque, não, tem um papel antigo falando que a terra é dele, né? Então, aí, desse processo que vem o termo grilagem. E muita da terra da Amazônia tem um proprietário definido através desse mirabolante processo, né? Então, para o ano passado, né, geralmente esses números eles ficam prontos no final do primeiro semestre, né, a gente tem um desmatamento estimado de 11.968 quilômetros quadrados no ano, né? Então, o Brasil está levando para Copenhague, tem toda uma articulação, principalmente porque os governadores dos estados amazônicos descobriram um potencial de captação de recurso fantástico, né? Então, agora, por exemplo, no estado do Amazonas, o governo está sendo remunerado para criar unidades de conservação, né? No estado do Pará, o IPAM mesmo tem um projeto com assentados do INCRA, onde eles vão receber dinheiro, financiamento e apoio técnico, justamente para converter o pasto feito naquelas condições precárias para um pasto moderno. E eles, fazendo isso, eles vão parar de praticar o termo em inglês é slash and burn, que é o corte e queima. Eles usam o mesmo processo agrícola. Os índios antigamente chamavam de coivara, né, que é a fertilização por cinza. Então eles têm uma propriedade, eles cortam, derrubam 3, 4 hectares por ano, queima e planta, né,
2 anos depois, aquela terra não dá mais nada. Daí eles vão para uma outra área, queima e planta, assim sucessivamente. Então, se tiver um incentivo financeiro para mudar essa técnica de cultivo, eles podem deixar de desmatar a floresta. E essa é uma das várias modalidades de projeto que a gente pode implementar para agregar valor à floresta em pé. E não mais no modelo tradicional, onde você só agrega valor com a floresta desmatada. O próprio INCRA, quando você vai desapropriar uma fazenda para reforma agrária, por exemplo, benfeitoria é o que está desmatado, né? Então, se você tiver uma fazenda de 1 milhão, de 100 mil hectares, coberta de floresta, aos olhos da legislação brasileira não vale nada, né? Então, muitas vezes, quando o cara sabe que ele vai ser desapropriado, ele vai lá e mete fogo em tudo, para ter um pagamento sobre aquilo que, em tese, não tem valor nenhum. Então, esse cenário que hoje o Brasil tem potencial para utilizar toda a crise gera uma oportunidade. A crise climática está gerando uma oportunidade para o Brasil mudar o seu padrão de desenvolvimento. Isso daqui é só um resumo dos trabalhos que a gente tem feito no IPAN. Esse estudo aqui, que foi publicado na Nature em 2004, ele fez uma estimativa de quanto de carbono estava fixado nas unidades de conservação da Amazônia, e fruto desse estudo, durante esse período de 2004 a 2008, quase dobrou o número de unidades de conservação no bioma Amazônia. Então, agora, o processo que a gente está trabalhando pesado em cima é o zoneamento socioeconômico ecológico, né? Ou seja, o Código Florestal Brasileiro é da década de 60. Quando ele foi concebido, ele já era obsoleto. E quem se beneficia economicamente do desmatamento defende o Código Florestal com unhas e dentes, porque é ele que deixa a porta... ele é tão rígido, tão fechado, né, que ele é impossível de ser cumprido. Então, como ninguém cumpre o código, eu tenho um Código Florestal tão restritivo, ele, na verdade, é um instrumento para justificar a ilegalidade. Então, o trabalho agora é determinar as regiões que têm vocação agrícola, as que não têm, e não simplesmente, né, um absurdo hoje, o Código Florestal fala que na região de Mata Atlântica você tem que ter 20% de reserva legal, ou seja, se eu tenho uma fazenda de 100 hectares, 20 tem que ser floresta nativa. No Cerrado é 35%, e na Amazônia é 80%. Né? Então, se você olhar esses números assim, você fala, a Amazônia é mais importante que o Cerrado, que é mais importante que a Mata Atlântica. Né? Mas, na verdade, esses números eles não têm nenhum embasamento científico. Foram números que foram atribuídos arbitrariamente só para criar uma referência, né? Então, modernizar o Código Florestal, gerar incentivo para uma produção diferente, aonde o IPAN tem canalizado seus esforços, né, nesse sentido de transformar ciência e informação, e, através dessa informação, ter um convencimento dos vários setores da sociedade para tentar construir, no médio prazo, um cenário onde possa haver desenvolvimento com a floresta em pé. Muito obrigado. Bom, perguntas, comentários? Eu tenho uma pergunta técnica, Osvaldo. Você diz que o carbono inorgânico, gerado pelos combustíveis fósseis, se regeneram ou se reciclam em períodos geológicos. Agora, eu pensei que esses elementos eram irreversíveis, que uma vez consumido petróleo, nunca mais será regenerado petróleo ou carbono mineral. Se conhece o mecanismo pelo qual o petróleo é formado?
geologicamente? Alô. O mecanismo seria o elefante come a grama, morre, os decompositores vão... parte da matéria orgânica que forma aquele corpo vai ser mineralizada, né? E, dependendo das condições de pressão e temperatura, ao longo de milhões de anos, aquilo pode se fossilizar em forma de combustível fóssil, né? Na verdade, a grande quantidade de combustível fóssil que a gente tem hoje é porque, em eras geológicas anteriores, as condições de pressão e temperatura eram mais favoráveis para esse tipo de processo, né? Quando a umidade era maior, a temperatura da Terra era maior, tinha muita atividade vulcânica, etc., eu tinha uma situação que catalisava esse tipo de processo, né? Então, outro processo de absorção do carbono da atmosfera é a reação do CO2 com a água do mar e a formação de carbonato de cálcio, né, que causa a acidificação do oceano e a qual tem sido atribuída a mortalidade dos corais, por exemplo. Mas você acha, por exemplo, que as jazidas de petróleo do pré-sal, que estão a 7.000 metros de profundidade, são vestígios de antigas formações florestais ou coisas assim, ou são mecanismos diferentes? Então, é difícil imaginar que milhões de anos atrás tinha florestas tão grandes como para produzir essas jazidas. Não só floresta, né? Qualquer tipo de matéria orgânica, né? Com relação ao selo verde, existem comentários de você não comprar móveis, você não consumir a carne que você da região amazônica. Como é que vai funcionar esse selo verde que o Ministério do Meio Ambiente está implementando isso aí? Então, isso é tal da medida cortina de fumaça, né? Porque esse tipo de processo, de programa, eles são dificílimos de monitorar, né? A gente já teve esse evento bizarro aí do boi pirata, né? Acho que lembram na mídia e tal. O resultado, aquilo lá custou milhões de reais para o governo brasileiro remover aqueles bois daquelas fazendas, porque ninguém na região quis comprar aquele gado, porque o dono da terra falou, quem comprar já era. Eles tiveram que tirar isso daí lá de Rondônia e trazer para o Mato Grosso para abater, né? Então, esse tipo a gente ainda não tem rastreabilidade suficiente do rebanho para saber exatamente da onde vem o gado. E isso é uma sorte, pelo ponto de vista da floresta, porque é uma barreira que o governo europeu impôs para importar carne do Brasil, né? Então, hoje, o rebanho não está tão desenvolvido, né, em tamanho, porque tem barreira de importação por causa da tal da rastreabilidade. Então, se isso fosse execuível e a gente soubesse que existe um conjunto de instituições e processos por trás dessas palavras, seria uma ótima iniciativa. Mas a gente sabe que por trás, tudo que precisaria ser feito para tornar isso eficiente ainda não está pronto. Tecnologicamente, quais são os avanços do Brasil, né, na área ambiental e quais institutos que estão trabalhando com isso? Então, o Brasil tem tecnologia, vamos chamar assim, só para a gente definir um conceito, né? Tecnologia ambiental seria aquela alternativa ao mesmo processo com uma eficiência melhor, né? Ou seja, desde turbinas mais eficientes até materiais menos poluentes, né? O bioplástico, por exemplo, etc. Aqui na USP e na Federal tem centros em excelência nesse tipo de tecnologia, né? Por exemplo, eu fazer prótese de um polímero à base de mamona, ao invés de usar o titânio. Então, o consumo de energia e a emissão de poluentes na cadeia é muito menor. Então, a gente tem uma infinidade
de exemplos para citar. E aí a gente percebe, né, como eu disse anteriormente, que a questão é mais de vontade política do que tecnológica, né? O ano passado, o Sir Nicholas Stern, que é um pesquisador, ele tem esse nome porque ele é um Sir na Inglaterra, país de origem dele, ele publicou um relatório, né, que chama o relatório Stern, onde ele calculou quanto ia custar para promover a mitigação do efeito estufa, acabar com, vamos dizer assim, o risco do planeta aquecer mais de 2 graus Celsius, né? Ou seja, quanto ia custar para o mundo manter a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera abaixo de 450 ppm. E ele estimou em 1,6 trilhões de dólares. Na época, todo mundo falou, nossa, é muito dinheiro, não sei o quê, quem que vai pagar essa conta? 11 meses depois, teve a falência do Lehman Brothers e começou esse processo de resgate do mercado, né? Nos 6 meses posteriores à falência do Lehman Brothers, foram 12 trilhões de dólares, né? Então, praticamente, consumiram 10 vezes mais capital para salvar o mercado do que ia ser necessário para mitigar o efeito estufa, né? Então, a gente percebe que tem alguma disfunção entre o que se fala e o que se faz, porque todo mundo coloca isso como prioridade e, no fim, as medidas não são tomadas nesse sentido. Então, por isso que às vezes a gente tem, nas prateleiras das universidades, muitas alternativas ambientalmente eficientes que não saem de lá por falta de vontade política, principalmente. Oi. Ainda na questão do desflorestamento, né? Você falou que o Brasil está como um dos maiores poluentes de CO2 devido a esse fator. Então, quando você falou que o contexto energético brasileiro na questão de biocombustíveis associado às grandes centrais hidrelétricas, Itaipu, Furnas, e as PCHs, que tem dezenas no Brasil, elas não causam também um grande desmatamento, contribuindo também para a emissão de CO2? O que você tem a falar sobre isso? Então, tem hidrelétrica no Brasil, Baubina, por exemplo, ela emite mais gás de efeito estufa do que uma térmica a gás de mesma potência. Se ao invés de ter construído Baubina, que é uma usina hidrelétrica na região amazônica, eu tivesse construído uma termoelétrica a gás, eu teria a mesma quantidade de emissão de gás de efeito estufa. Por quê? O reservatório de Baubina, ele é imenso, né? Tem pouca profundidade e foi alagado sem a retirada da vegetação, né? Então virou um pântano gigante, praticamente, expulsou as comunidades da região, porque infestou de pernilongo, etc. E é um pulmão de emissão de metano. A decomposição da matéria orgânica em condição anaeróbica gera quantidades extremas de metano. E interessante que eu migrei da área de energia para a área de mudança climática quando eu comecei a ver alguns estudos de emissão de metano em reservatório, e curiosamente os primeiros foram feitos aqui no Broa, né? No Brasil, as primeiras medições de emissão de metano de reservatório foram feitas aqui na represa do Lobo. Então, a PCH tem uma definição, para você dizer que é uma PCH, é justamente ela ter uma área alagada muito pequena em relação à energia que ela produz, né? Tem que ter uma densidade de potência alta. Então, tanto a PCH quanto a grande hidrelétrica, se ela for implantada levando em conta alguns critérios, ela é uma ótima alternativa, né? Uma PCH bem feita é uma das melhores alternativas de energia renovável, né? Só que a questão tem vários jeitos de você fazer a implantação, né? E muitas vezes é realmente feito de maneira equivocada, e aí o resultado não é o desejado.
Eu queria saber, a minha pergunta é no sentido de conscientização das novas gerações, né? Porque, de acordo com as previsões, para se chegar em 420 ppm, se for a forma como está indo, vai chegar rapidinho. E aí o caos é inevitável. E se você tem alguma informação, se o IPAM ou alguns órgãos estão trabalhando em estratégias educacionais a curto prazo, porque, a meu ver, se for depender de uma geração para outra passar a sua mentalidade, vai demorar muito, não seria de avô para o neto que vai mudar a ponto de mudar esse panorama. E, quer dizer, vai ter que ter uma estratégia mais eficaz e rápida, né? Você tem alguma notícia nesse sentido? Se estão trabalhando nesse sentido? Então, acho que nós, como espécie, somos muito arrogantes, né? Na verdade, a gente é uma espécie de mamífero, topo de cadeia, que está vivendo o seu momento, né? Eu me sinto, muitas vezes, que nem o Tiranossauro Rex, há muito tempo atrás. Ele achava que nada ia dar errado, né? Aquela quantidade de comida, nenhum predador... Tudo indo de vento em popa, e de repente caiu a casa geral, né? A sensação que eu tenho é que a gente está mais ou menos na rota de colisão. Pode ser que esse processo seja um processo de seleção natural da nossa espécie, porque realmente, quando você analisa a situação, ela é muito mais complicada, inclusive do que se passa na TV. Você pega a questão de escassez de água, a questão está muito pior do que se imagina. E, por outro lado, por exemplo, um tempo atrás a gente estava fazendo um projeto com uma grande montadora de automóveis aqui no Brasil. E, para compensar as emissões de toda a produção de carro durante um ano, ela ia gastar algo em torno de 5 milhões de reais. Eu quero falar, impossível, né? E a verba do marketing dessa montadora era 110 milhões de reais. Né? Quer dizer, eles podem gastar 110 milhões de reais para vender carro, mas não podem gastar 5 para remediar o efeito, né? Então a gente está vivendo E essa questão de gastar 12 trilhões para salvar o mercado e não gastar 1,6 para resolver a questão da mudança climática, né? A minha dificuldade em entender qual é o sentido, qual que é a lógica desse processo, porque se você pensar no que se vende como os grandes benefícios da nossa sociedade, que é a igualdade, a liberdade, etc., isso é uma mentira termodinâmica, né? Não tem como dar o consumo de energia que existe no anexo nos países desenvolvidos para a população do mundo inteiro. Com a tecnologia que tem hoje, enquanto não chegar a fusão a frio ou revogarem a lei da gravidade, alguma coisa assim, né, não dá para manter esse... É uma ilusão achar que todos os seres humanos que vão nascer e crescer nesse planeta vão poder ter carro, calefação, ar-condicionado, e tudo mais, né? Isso com os processos, com a tecnologia que existe hoje, é fisicamente impossível, né? No IPAM, o que a gente tem trabalhado bastante é no desenvolvimento de informação pela internet, que é o jeito mais eficiente de atingir as pessoas, principalmente os jovens, né? E a gente está desenvolvendo, através desse site, o Clima e Desmatamento. E, na outra ponta, a gente tem trabalhado muito com comunidades indígenas, os chamados povos da floresta, para que eles possam entender o que o RED vai representar na vida deles, né? Porque já houve alguns projetos de RED, na Colômbia, por exemplo, que eles chegaram lá, chutaram todo mundo para fora da floresta, colocaram uma cerca e falaram: agora a gente vai salvar o efeito estufa aqui na sua casa, dá licença, né? E a gente está tentando que isso não aconteça aqui, né? E como a gente tenta fazer isso é passar
essa informação para essas comunidades para que eles possam ter uma opinião formada em relação a isso. Oi, a minha pergunta era o seguinte, sobre o RED, você acabou de falar, você disse que alguns países europeus eles se beneficiavam, né, desse programa, né? Eu queria saber assim mais exatamente como isso se aplica no Brasil, que tipo de incentivos chegam em última análise na prática mesmo para evitar o desmatamento em grandes propriedades que viraram pasto e tal. Então, tem vários tipos de projeto, várias modalidades diferentes de projeto, mas a lógica é remunerar a floresta em pé, né? Por exemplo, o governo brasileiro implantou agora o Fundo Amazônia. Os países a gente chama, na linguagem da convenção, anexo 1, os países envolvidos, porque eles, no documento do protocolo de Kyoto, eles estão listados no anexo 1. Então, quando se fala, os países do anexo 1 são os países desenvolvidos, né? Esses países, eles estão, alguns deles, a Noruega começou esse processo, há 2 semanas atrás, ela fez um depósito de 100 milhões de euros no Fundo Amazônia e promete, ao longo dos próximos 10 anos, aportar mais 100 milhões de euros por ano para que o Brasil invista em medidas de combate ao desmatamento. Então, dentro do governo, da estrutura formal do governo, por exemplo, o INPE fica com uma parte desse recurso para melhorar o monitoramento, colocar mais satélites em órbita, etc., que são instrumentos que contribuem para a redução do desmatamento, né? O INCRA vai receber uma parte desse recurso para regularizar, fazer a regularização fundiária das áreas que já estão desmatadas, para poder ocupar essas áreas de uma maneira mais eficiente e reduzir a pressão com o desmatamento, né? Outras iniciativas, por exemplo, o governo do Estado do Amazonas está criando unidades de conservação, né? E pegando uma parte dessa verba para criar essas unidades, né? Isso é uma outra modalidade. E tem outras modalidades de projeto, que é certificação ambiental para grandes produtores de soja, implementar o zoneamento ecológico econômico para ter uma perspectiva para onde expandir a agricultura, em que condições, né? E isso abre uma janela de oportunidade, que com certeza vai depender da nossa eficiência em aproveitar essa chance. Oi, Oswaldo. Eu queria fazer um comentário sobre o terceiro ou quarto gráfico que você mostrou, aquele que tem as colunas de consumo de CO2 para cada uma das regiões, se você puder botar de novo. Consumo... Esse aí, esse mesmo. O comentário vai na linha disso que você acabou de comentar na questão anterior. Basta olhar para esse gráfico e a gente vê que tem um componente comportamental aqui nessa questão, que mesmo que a gente resolva aí de imediato algumas coisas, a gente nunca vai conseguir fechar essa equação se todos os países ali na volta estiverem olhando para o gráfico lá da América do Norte e estiverem dizendo, aquele é o tipo de vida que eu quero ter. Porque basta olhar para a largura ali das colunas e você vê que quando todo mundo estiver lá com aquela altura, não tem medida tecnológica, não tem nada que exista ou que a gente possa imaginar que vai mudar isso. Então, tem um fator comportamental nesse problema. Ele não envolve só a questão de emissão, envolve toda a questão de recursos naturais. E é uma questão social, é uma questão que a gente tem que olhar e saber que é o nosso papel individual multiplicado pela população da Terra que gera esse problema. Então, enquanto a gente não mudar o nosso padrão de comportamento, a gente não vai mudar esse gráfico aí. E só para completar, né? Se a gente pegar aqui a Europa Ocidental, né, a média da Europa, da comunidade europeia, de consumo de emissão per capita de CO2 é quase metade da americana, né? E eles têm o mesmo IDH, vamos usar um índice para... Então, tem uma componente cultural pesada nisso daí.
Mas além da componente cultural, né, você pega, por exemplo, a transporte coletivo na Europa, totalmente, não é depreciativo você pegar um ônibus em Londres, né? Você vai andar de bicicleta, mas você vai para Los Angeles, você entra no ônibus, parece que está indo para o hospício, só tem bêbado. E se você não tem um carro lá, você não é ninguém. Então tem essa componente cultural. E tem outra questão, né, que enquanto a gente medir eficiência da economia por crescimento do PIB, a gente nunca vai se livrar disso daqui. Porque a conta mais... eu falo que a solução de curto prazo era revogar a segunda lei da termodinâmica, né? E gerar o moto contínuo e ter fonte de produção. Mesmo assim, a gente não ia ter onde colocar o resíduo, que é a questão tem um professor que falava que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Falando da era do petróleo, né? Hoje o problema não é falta de petróleo, tanto é que pela oferta e demanda o petróleo está muito barato, né? O problema é que a gente não tem onde estocar o resíduo da queima do petróleo, né? Então, enquanto a gente tiver uma sociedade que valoriza o ser humano pelo que ele tem e não pelo que ele é, a gente está amarrado nisso, né? Então, por isso que talvez seja um processo de seleção natural, né? A gente vai ter que passar por essa purificação para entender que o negócio não é bem assim, né? Em relação ao protocolo de Kyoto, quais são os setores brasileiros que são beneficiados com os créditos de carbono e se eles estão dando certo mesmo? Então, se eu fosse fazer uma análise do que deu certo, o que deu errado com o crédito de carbono no Brasil, né, eu acho que o que deu mais certo foi o setor de resíduos sólidos, né? Todos os aterros sanitários que foram construídos no Brasil nos últimos 10 anos são projetos de crédito de carbono, né? Como que eu gero crédito de carbono na construção de um aterro sanitário? Antes, no Brasil, eu tinha praticamente só lixão, né? Então, o que eu faço? As empresas coletam lixo na casa de todo mundo, tem um buraco em algum lugar afastado do centro, aqui em São Carlos nós temos o nosso, né, que fica ali perto da estrada de Analândia, é só seguir os urubus que você acaba achando, né? E daí você enche aquilo lá de matéria orgânica e vai jogando terra em cima. Matéria orgânica, na ausência de oxigênio, se decompõe e gera metano. O metano, ele é 20 vezes mais estufa do que o CO2. Então, ele contribui para aumentar o efeito estufa. Então, se eu construo um aterro sanitário, esse aterro ele é isolado com uma geomembrana por baixo, daí eu vou enchendo de matéria orgânica e vou tampando com lona, né? O metano que é produzido ali é canalizado e queimado em motores para gerar energia elétrica, né? Hoje o aterro Bandeirantes, em São Paulo, que é o maior aterro da América Latina, ele tem 30 megawatts de geradores consumindo biogás. Então, daí esse metano, ao invés de ir para a atmosfera e gerar o efeito estufa, ele está gerando energia elétrica e evitando o metano. Então, praticamente todos os aterros sanitários que foram construídos no Brasil nos últimos 10 anos foi em cima desses projetos. Só o primeiro leilão de crédito de carbono do aterro Bandeirantes rendeu 32 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo, que pelo acordo que ela fez com a Biogás, que é a empresa que implantou todo o sistema, ela fica com metade, né? Outro setor que eu acho que tem 1/3 dos créditos de carbono no Brasil é o setor sucroalcooleiro, né? Então, o coração da uma usina de cana é a caldeira, né? Porque toda energia mecânica e elétrica que eu preciso para transformar a cana em etanol, eu produzo na própria usina, né? Eu colho a cana, né? Com exceção do diesel do transporte, né? Mas eu colho a cana, ela vai para a usina, é moída, eu tiro o suco da cana, de onde eu vou fermentar para fazer o etanol, e o bagaço é queimado, esquenta uma panela de pressão enorme, que é uma caldeira a vapor, esse vapor gira uma turbina, que no estágio de baixa pressão gera energia mecânica,
e no de alta pressão gera energia elétrica, né? Então, se eu pego essa caldeira, que a média do setor sucroalcooleiro era 16 bar, trabalhar uma caldeira de baixa pressão, e substituo uma caldeira de alta pressão, com a mesma quantidade de bagaço, eu gero mais energia elétrica. Essa energia elétrica vai para o grid e ela evita as 20 toneladas de carbono por gigawatt-hora, né? Então, esses foram os setores assim, que, de maneira mais horizontal, se beneficiaram dos créditos de carbono. Bem, parabéns pela sua palestra, um tema bastante polêmico, que dificilmente a gente tem informação de qualidade pela mídia. Eu gostaria de duas perguntas sobre dois pontos que o senhor citou. Primeiro, o senhor fala que com 2 graus no aumento, 2 graus Celsius no aumento da temperatura do planeta, o Brasil perde cerca de 40% do PIB. Esses 40% provavelmente vão ser perdidos grande parte da mesmo setor da sociedade que produz o desmatamento da Amazônia, que é determinada a classe social do agronegócio. Então, vamos dizer assim, eles estão caminhando para uma perda futura bastante grande daqui a alguns anos, se não houver um reverso na política ambiental brasileira e política agrícola. Atualmente, de posse desses dados, como esse setor está se organizando, se está se organizando para reverter esse processo, e qual é a postura do governo brasileiro? No gráfico que o senhor mostrou, o aumento e a diminuição do desmatamento do Brasil, houve um período do desmatamento no Brasil do governo da Marina Silva, que foi um segundo pico que já houve no Brasil, e que a situação dela no governo ficou bastante insustentável, logo após ela acabou saindo. Como está o governo brasileiro com políticas públicas junto com o setor do agronegócio para tentar uma possível reversão, se há essa perspectiva? O segundo ponto, o senhor disse que o governo do Amazonas está implementando uma série de unidades de conservação. A prática no Brasil, que as unidades de conservação, em sua grande maioria, são unidades de uso restrito. Grande parte da Amazônia é ocupada por populações tradicionais, sejam elas difusas ou caboclas. Como está essa relação e se há uma relação de conflito? Então, no primeiro ponto, isso que eu acho que gera um pouco de otimismo, né? Quando você chega com informação, esse tipo de informação, para os governadores, principalmente do arco do desmatamento, do Pará e do Mato Grosso, pela primeira vez eles pararam para ouvir a questão de uma maneira séria, né? Porque a gente chegou lá e falou, olha, não para de desmatar para salvar o ararinha azul, o mico-leão-dourado, o panda, né? Chegar lá e falar, para de desmatar, senão você vai falir. Daí eles falaram, puxa, estou vendo alguma coisa que pode me interessar. Então está realmente havendo um movimento no sentido de mudar. Agora, algumas semanas atrás, teve uma reunião em Cuiabá, onde o governo do estado do Mato Grosso instituiu o MT Legal, que é um programa de regularização fundiária para o estado inteiro, né? Ele vai tirar as áreas abertas, que já foram desmatadas há muito tempo, da ilegalidade, né? E vetar, de uma maneira mais ostensiva, novos desmatamentos, né? Então, no início, tinha muita crítica em cima desse processo, falavam, não, vocês estão anistiando quem desmatou, não sei o quê. Então, acho que isso também está vinculado a uma mudança de postura, também de outros setores da sociedade, de deixar um pouco a hipocrisia de lado, né? Porque a gente, às vezes, aponta o dedo aos os pecuaristas do Mato Grosso, e todo mundo enche a cara de churrasco todo fim de semana, né? E ainda durante o churrasco aponta o dedo para os pecuaristas do Mato Grosso. Então, eu acho que tem a minha dúvida é se esse processo, a gente vai ter tempo de implementar todo esse processo, mas existe, sem dúvida, um movimento no sentido de melhorar essa relação. Qual que foi a sua segunda pergunta? Ah, sim. No caso
a gente tem trabalhado muito, como eu falei anteriormente, nessa questão de informar essas. Agora, daqui uma semana que vem, vão vir a CNS, a COIAB, a COICA, que são as entidades dos indígenas, das populações caboclas, dos seringueiros, etc., fazer um curso de rede no IPAM, justamente para eles poderem ter decisão na hora que um projeto desse chega na região deles, né? No próprio comitê do Fundo Amazônia, essas entidades têm assento, né? O IPAM também tem assento no Comitê Técnico do Fundo Amazônia. Então, e assim, como a gente frequenta e dialoga muito com pessoas de outro país, não tem nenhum outro país no planeta que tem ainda estoque significativo de carbono em floresta e a estrutura que a gente tem aqui, né? A gente tem o INPE, a gente tem um terceiro setor atuante, né? E tem, por exemplo, tem países da Bacia do Congo que o índio não tem status de cidadão. Lá nem tem essa conversa de conflito, porque os caras são tratados literalmente como animais, né? Então, nesse aspecto, muitas vezes a gente vê com demérito o nosso país, né? Nesse aspecto, a gente tem algo para se orgulhar. E essas histórias trágicas, né, mas elas mostram que isso é verdade, Chico Mendes, Dorothy Stang, né, essas pessoas que perderam a vida nessa luta, né? E a gente fala desses dois, mas em média são de 150 por ano ativistas na região amazônica que perdem a vida nesse processo. Então, se tem gente morrendo por causa disso, é porque a gente está enfrentando essa situação. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, se além da redução do desmatamento, uma boa política de planejamento, sim, da arborização urbana, se ela pode influenciar para amenizar as mudanças climáticas. Então, a questão da arborização humana, eu acho que ela influencia justamente nesse sentido de trazer o ser humano para mais perto da natureza, né? Um processo também que contribui para gerar esse cenário é que as pessoas vão se distanciando da natureza e vão perdendo conexão com alguma coisa que depois ela sente dificuldade em defender porque ela não sabe mais o que é. Você fala, é uma coisa distante, não é uma coisa... Então, se o rio da cidade for limpo, se eu tiver praça, se a rua for arborizado, a pessoa pode se sentir mais motivada a se engajar numa mudança de comportamento para contribuir nesse processo. E tem a outra questão, que isso, quando você tem uma cidade arborizada, principalmente no clima tropical, o seu consumo de energia com ar-condicionado é muito menor, né? Então, arborizar a cidade, o estoque de carbono que você está fixando nas árvores que vão ser plantadas, ele é pequeno, perto do benefício, dos outros benefícios que você vai gerar, que é o de conscientização e da redução do consumo de energia, principalmente com o ar-condicionado. Você falou anteriormente que os países desenvolvidos já tinham estabilizado a fronteira agrícola. Quando isso acontecer no Brasil, qual a estimativa de quanto vai sobrar da Amazônia? Então, a questão qual que é o nosso objetivo como produtor agrícola, né? Por exemplo, a gente vê essa história do biocombustível, né? Se a gente for substituir todo o combustível fóssil por biocombustível, se a gente plantasse a superfície da terra inteira, a gente ia substituir 20%, né? Então, transformar o Brasil numa potência exportadora de biocombustível, a gente pode zerar a cobertura florestal e plantar cana no país inteiro para exportar etanol, né? O que a gente tem que decidir como sociedade e como país é até onde a gente quer chegar. E é por isso que o zoneamento ecológico-econômico ele é muito importante, né? É você falar, olha, nessas áreas elas são intocadas porque é área de proteção de manancial, de hotspot de biodiversidade, etc. E tem essa área que vai ser
explorada para a agricultura, né? E nos vários modelos de zoneamento ecológico e econômico que estão sendo propostos, dá para triplicar, quadruplicar a produção agrícola sem desmatar mais, né? É mais uma questão de governança e gerenciamento do que de escassez de terra. Bom, gente, vamos agradecer mais uma vez